Brazuca, estamos de volta com o quadro Preleção. Você que está acostumado a acompanhar os grandes momentos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, tem mais uma atração no canal Brazuca Esporte Clube, que é o Preleção, que nada mais é que um bate-papo, uma conversa, sempre com uma grande personalidade do futebol brasileiro. Esse quadro que estreou com o grande craque Valdo Cândido Filho, e desta vez escolhemos outra personalidade do futebol brasileiro. Ele que é multicampeão, foi campeão por onde passou, ídolo por onde passou, fez história, só que agora está num momento diferente, mas vamos saber na nossa conversa. Estou falando do Mário Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como Aranha, ex-goleiro do Palmeiras, do Santos, da Ponte Preta. Tudo bem, Aranha? Muito obrigado por atender o canal Brazuca e participar do nosso quadro Preleção. Bom, o prazer é meu, eu agradeço o convite, né? Fiquei feliz. Espero aí superar as expectativas aí com boas respostas, né? Capaz. Primeiramente, a gente conversar nossa conversa, coisa boa conversar com o Aranha, porque meses atrás o Aranha deu um susto, pegou Covid, esteve na UTI, agora tá tudo certo, tudo bem, fazendo tratamento, Aranha? Como é que tá a saúde do ex-goleiro aí? Graças a Deus, agora tá tudo bem, o pior já passou, né? Ainda tenho problema com fôlego ainda, né? Então, não dá para se esforçar muito, mas a recuperação é um pouco lenta, mas tá tudo jóia, né? Como eu disse, o pior já passou. Pois é, você chegou a ficar 10 dias no hospital, isso? Eu fiquei 15 dias. 15 dias? Na UTI foram 10 dias. Nossa Senhora, mas graças a Deus tudo certo. Recuperação. E o que o Aranha anda fazendo fora dos gramados, fora do futebol? Nossa, tenho trabalhado mais do que quando jogava. Olha aí, velho. Porque quando eu estava jogando, tudo era em função do futebol, né? A programação principal era o futebol. E agora, com essa história de escrever, de trabalhar com livros, palestras, live, então ocupa muito tempo, são muitos pedidos, assim. Eu tento atender o máximo de pedidos possível, mas é um volume grande. Ainda bem, né? Sinal que as coisas estão caminhando de uma maneira legal. Mas é isso, eu tenho trabalhado em escrever, já lancei um livro agora, já terminei outro, estou no terceiro, né? Opa. Então as coisas têm caminhado para esse lado. E como é que você lançou o livro Brasil Tumbeiro, né? Isso. Isso. Que até te perguntar, busca contar a história que a história não conta, já puxando um pouquinho aquele samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira? É isso? Esse é o objetivo do livro? Exatamente. Ao longo da minha carreira, principalmente depois do acontecimento de 2014 na Arena do Grêmio, as pessoas vieram me procurar e sempre tem alguém me perguntando sobre esse assunto, né? E eu percebi que a maioria das pessoas que falavam comigo, a maioria das pessoas que eu conheço, não conhecem a história do Brasil, não sabem da participação que o negro teve na construção do Brasil, né? Então, assim, quem não conhece a sua história, o povo que não conhece a sua história, é igual uma árvore sem raiz, né? Então, eu senti essa necessidade, a falta desse material de uma maneira mais simplificada, resumida, mais simples, assim, e aí foi o caminho que eu trilhei e escrevi o livro pensando exatamente nisso, em trazer a informação não só para negros, mas para pessoas que não são negras entenderem o que se passa, entenderem o momento, né, de uma maneira mais justa, porque as histórias que foram contadas nos livros antigos, que a gente aprendeu na escola, é no mínimo fantasiosa, para não dizer mentirosa. Então, era um tema nas escolas desagradável para o professor ensinar, para o aluno negro que estava na sala, ficava constrangido, e sem a intenção, isso tem que ficar bem claro, sem a intenção, acabava passando uma sensação de um ser superior para os alunos brancos que estavam na sala. Que eles eram uma raça, uma turma superior. Então, assim, eu venho contando de uma maneira mais justa, somente história, não tem cunho político, nem militância,
é a história do Brasil com a contribuição negra de uma maneira mais justa. Na verdade, é apenas incluir, acho que é isso, né? Era incluir essa nossa parte, a parte do negro, da colaboração do negro na história do país, né? Exatamente. Por exemplo, no livro eu falo de José do Patrocínio. Sim. Né? Todos nós ouvimos muito falar sobre Santos Dumont. Porém, desses feitos, José do Patrocínio dividiu com ele esse sonho de voar pela primeira vez, de construir, né? Só que Santos Dumont um avião e José do Patrocínio um dirigível. E José do Patrocínio morreu antes de realizar esse sonho, né? E Santos Dumont prosseguiu, mas os dois trouxeram o primeiro automóvel que veio para o Brasil. Não foi um, foram dois, trazidos no mesmo navio, vindo da França, um por Santos Dumont, o outro por José do Patrocínio. Santos Dumont desceu em São Paulo, se não me engano, e Patrocínio no Rio. Sim. Então, assim, esse crédito de primeiro automóvel do Brasil sempre fica para Santos Dumont. E José do Patrocínio, que estava no mesmo navio com carro idêntico. Né? Então, assim, é recontar a história de uma maneira mais justa. Não querer puxar para lado nenhum, nem tentar transformar uma pessoa negra num grande herói. É contar o que aconteceu de fato. É verdade, incluir. Isso que tem que ficar sempre bem claro, por incrível que pareça, né? Estamos em 2021, ainda temos que esclarecer esse tipo de questão, né? Sim. Verdade. É verdade. E Areia, como é que foi a receptividade do livro perante ao público? Como é que você está sentindo isso? Bom, o livro, a princípio, quando eu tive a ideia do livro, eu pensava em atingir somente os jovens. Né? Sim. Então, foi um livro que eu juntei o material e apresentei à editora, que é de um amigo meu de confiança, né? Eu poderia confiar nele, e montamos uma equipe grande, porque eu queria que o livro se enquadrasse totalmente no núcleo escolar. Então, o livro serve de quinta série até a universidade. Mas ele primeiramente era para jovens, né? E eu não queria participar de nenhum esquema, nenhum jeitinho brasileiro, pedir para um amigo fazer uma indicação, nada disso daí. Eu queria que o livro fosse 100% correto, feito da maneira certa, pelos meios legais, e a gente trabalhou o livro durante 1 ano e meio, esse material que eu levei 2 anos para juntar, a gente trabalhou 1 ano e meio esse material, para enquadrá-lo dentro de todas as especificações. E foi isso que aconteceu. Então, assim, não teria divulgação, propaganda do livro, nada disso, porque era um livro escolar, né? Sim. Então, assim, só que teve um interesse popular, muita gente estava interessada e está interessado no livro, porque é uma maneira de aprender muita coisa de um modo fácil e rápido, né? Porque o livro é bem fininho. E é isso, as pessoas que mais interessam, assim, o livro foi feito para a escola, né? Os professores, diretores, historiadores, mestres, têm elogiado o livro e a maneira que o livro foi construído, isso é muito importante. Então, quer dizer que se serve para a escola, serve para qualquer um também. E é verdade que esse livro já está chegando nos Estados Unidos, é verdade? Então, foi uma surpresa muito boa, assim, fiquei muito feliz com isso, não esperava. A editora, o dono da editora também não esperava por isso. É o que eu falei, ele tem sido elogiado pela construção dele, pelo todo, de uma maneira honesta. Então, quando a editora recebeu o e-mail, né, solicitando o exemplar para ter na biblioteca de Washington, que é a maior biblioteca do mundo, sim, foi um motivo de muita felicidade. Para a gente é um reconhecimento de um trabalho de praticamente 4 anos, quase 4 anos, né? Não Sim. É qualquer livro que entra, não é qualquer livro que é solicitado, então a gente ficou muito feliz com isso. Maravilha. E falar um pouco da vida do Aranha, como é que era a infância, como é que foi a infância do Aranha? Sempre foi difícil. Futebol? Como é que foi? É difícil a gente falar de infância, porque é meio que uma contradição de fatores. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que é uma infância pobre, como a maioria dos brasileiros, improvisando ali brinquedo, né? É pedaço de tijolo fazendo de carrinho no monte de areia, é pipa, é bolinha de gude, futebol, no improviso, na rua.
ao mesmo tempo que era uma época de muita pobreza, assim, né, de falta de muita estrutura, também foi uma época muito feliz, porque é uma época de muita criatividade, de inventar brincadeiras, de brincar com um amigo, né? Hoje em dia você manda uma mensagem, você conversa com um amigo, fica dias, meses sem ver ele. Na nossa época, se eu quisesse falar com você, eu tinha que ir até a sua casa ou você ir até a minha. Verdade. Ir lá, bater palma, chamar para brincar, ir junto pro campinho, porque um passava na casa do outro e ia juntando a turma, né? Então, era um mundo mais, como é que eu vou te dizer, mais simples, mais puro, né? Mais humano. Então, foi uma infância feliz, apesar da falta de dinheiro, da pobreza, uma infância feliz, porque quando a gente é criança, a gente não entende os problemas do mundo, né, da vida. E como é que surgiu o futebol na vida do Aranha? Bom, futebol era o de sempre, de todo brasileiro moleque, né, principalmente nos anos 90 ali. E eu entrei no time do bairro aqui da cidade de Pouso Alegre, no Cantareiro, que era o time do meu bairro. E aí já num time com uniforme, com treinamento, com tudo isso, você já começa a sonhar em ser um jogador profissional, né? Começa a ver o diferente, o jogo na televisão. E aí eu passei a sonhar em ser um jogador de futebol. Daí comecei a correr atrás de como fazer isso, né? Sempre foi a única opção ou tinha outra opção de profissão, assim? Ou sempre quis ser jogador de futebol? E isso é um fator que o racismo coloca escancaradamente, né? Uhum. Ele tira as opções de você e te aponta 2 ou 3 caminhos. Sim. O racismo ele acha um lugar para você, né? E é um lugar que você não vai poder crescer. Então, assim, eu comecei a treinar e jogar, esperando uma oportunidade de fazer um teste num time, e foi assim até os meus 16 anos, quando eu saí de Pouso Alegre para poder me arriscar, fazer teste nos times, morar em alojamento, da sequência, né? E sempre no gol? Sempre no gol. No início, antes que eu falei desse time amador aqui do bairro São João, onde que eu fui criado, tava tendo a peneira lá pro time, o campeonato de criança, né? E esse olheiro foi 3 vezes no campinho que a gente jogava. As 2 primeiras eu joguei na linha, ele escolheu 2, 3 amigos meus e nada. Na terceira vez que ele veio, eu falei, quer saber, vou no gol pra ver. Aí eu fui no gol. Qual era a posição na linha? Daí eu fui pro gol, nesse último, porque era a última vez que ele ia ver o treino, eu falei, bom, na linha não deu certo, vou no gol. Fui pro gol e aí acabou que ele me escolheu, porque ninguém, quando é criança, ninguém quer jogar no gol. Sim. Então sempre tem vaga no gol, né? Sempre normalmente tinha vaga no gol, agora não, agora as coisas estão mais difíceis. Mas aí eu acabei indo para esse time como goleiro e acabei tomando gosto. E quando eu jogava no gol, né, amador, assim, na várzea, na escola, as pessoas me elogiavam. E quando eu jogava na linha, era a mesma coisa que nada, raramente surgiu um elogio. Aí eu falava, o negócio é ficar no gol. E qual era a posição na linha que você jogava? Na época era o tal do ponta esquerda, jogava muito na ponta esquerda. Era. Eu tenho até algumas fotos antigas minhas de uniforme de linha, como ponta esquerda, assim. Aquele ponta esquerda de velocidade, driblador, como é que era? Exatamente. Na minha cabeça, eu era muito rápido e driblava fácil, né? Mas eu acho que se tivesse uma câmera filmando naquela época, eu era aquele cara estabanado que sai correndo de qualquer jeito, vai tombando e tropeçando e dá certo. Sensacional. E você, durante esse início de carreira, você teve alguma dificuldade, principalmente, em conseguir vaga no clube? Até por ser goleiro, porque existia aquela mística, até porque eu sou um pouquinho mais experiente também, que sempre ouvia aquela piada que goleiro negro não dá certo, por causa da injustiça que o brasileiro fez com o Barbosa, goleiro da Copa de 1950. Por causa disso, você sofreu alguma dificuldade em relação à sua posição, até chegar ao profissional? Bom, eu acredito que até o final da minha carreira, né? Até quando eu encerrei em 2018, eu passei por esse tipo de dificuldade, assim, enfrentei por muitas vezes esse tipo de situação, né? Sim. Algumas pessoas dizem que não são, que não pensam assim, né?
mas na verdade pensam sim e tomam decisões baseadas nisso, né? Porque as pessoas não sabem que a origem do futebol é extremamente racista. O futebol veio para ser praticado somente pela elite que frequentava os clubes associados. E negros não poderiam jogar, né? E quando os negros foram aceitos na seleção de volta, porque teve um período que os negros foram, por um decreto, por lei, proibidos. Quando eles retornaram, não teve como tirar mais. O racismo não teve como tirar os negros do futebol. Então, o que eles começaram a fazer? A colocar apelido, a colocar características, fazer críticas mais pesadas, a paciência menor. Então, o zagueiro negrão sempre é o brucutu, que bate em todo mundo. O volante é o pé duro, não sabe tocar a bola, só marcar. O atacante é o burro. O goleiro ele vai falhar a qualquer momento. Então, foram características que o racismo colocou nos jogadores brasileiros, nos negros, né, já que não tinha como tirá-los do futebol simplesmente por ser negro. Então, eu vou tirar o goleiro, não vou colocar um goleiro negro no meu time, porque ele vai falhar, não é confiável. Mas baseado em quê? Né? Sim. Na cor da pele. Então, assim, me atrapalhou muito. Eu sei que muitas críticas que eu sofri durante a minha carreira foram baseadas nisso, né? A demora em oportunidades que eu tive foi por isso também, né? Porque para que ter um goleiro negro no elenco se não vai vingar, né? Então as pessoas demoravam da oportunidade. Eu sempre tinha que provar o meu talento, confirmar o meu talento e me manter, né? Dessa maneira para poder ter realmente uma oportunidade, né? As pessoas confiarem. Então, assim, já que qualquer momento ele pode falhar, então vamos esperar. E essa espera era longa. Né? Depois de muitos jogos, muitos treinamentos, realmente ele é bom. Mas mais para frente vem uma falha, como disse, entendeu? Então me atrapalhou sim, me atrapalhou. Já teve treinador que eu já ouvi de presidente de clube, eu falando para o meu empresário do meu lado, seu goleiro é muito bom, pena que é negro, sabe? Já teve treinador que chegou em time que eu tava e simplesmente falou assim, olha, eu não quero Aranha. Daí o presidente, a comissão técnica, falou, mas como? O Aranha chegou aqui, nem treinou, fez 40 jogos seguidos, o time tá bem, tá, super elogiado, mas vou tirar ele porque não gosto do estilo, não gosta do estilo, né? É porque é um cara racista. Até que prova o contrário, que me deu um motivo para isso. Para minha felicidade, a comissão técnica e o presidente não concordaram. Mas aí o treinador passou a me perseguir durante os treinamentos, querendo me posicionar de maneira errada. E eu tinha que obedecer, senão estava sendo desobediente. Então eu ficava posicionado no escanteio numa posição que era ruim para mim. Quando era uma cobrança de falta, eu tinha que estar posicionado num lugar que era ruim para mim. Eu tinha que fazer certo tipo de coisa que era arriscado. Então, o meu erro sempre custava mais caro. Né? Então, assim, sofri com isso durante o início da minha carreira e até encerrar. E qual foi a sua primeira oportunidade no profissional? Profissional foi no Palmeirinha de Porto Ferreira. É interior de São Paulo, perto de Pirassununga, de Ribeirão Preto, naquela região ali, sabe? Eu estava no América de Rio Preto, na base do América de Rio Preto, e o América tinha recém subido para a primeira divisão do Paulista, e eu estava treinando com o profissional, e aí esse empresário que eu tinha na época conversou com os diretores desse Palmeirinha, e eles precisavam de um goleiro, e aí eu fui para lá e me profissionalizei nesse time, que era a 5ª divisão do Campeonato Paulista. 5ª divisão? Quinta divisão. E aí, uma coisa que era para ser muito ruim, porque eu estava saindo de um time da primeira divisão para a 5ª divisão. Né? Sim. Mas acabei me profissionalizando e tive a oportunidade, neste time, de trabalhar com um treinador chamado Ailton Madeira. Esse treinador era multicampeão da Copa São Paulo no Corinthians, muita credibilidade. Ele trabalhou no Palmeirinha de Porto Ferreira, trabalhei com ele, e ele foi para o time B da Ponte Preta. E isso abriu as portas para mim na Ponte Preta. Eu fui jogar com ele na Ponte Preta, tinha a confiança dele, né? E aí depois foi um pulo pro time principal.
Você pegou na época que tinha o Lauro, né, também, o Irã, isso? 2000, quando eu cheguei na Ponte Preta, era, assim, um dos piores momentos para ser goleiro e querer ir para a Ponte Preta, porque tinha o Ronaldo, que era do Corinthians, hoje comentarista. O Ronaldo, sim. Ronaldo. Tinha o Irã, que era muito conceituado na época. Tinha o Alexandre Negri, que era o goleiro da Ponte Preta titular, e era jogador da seleção brasileira, foi para disputar a Copa Ouro, Brasil principal. E tinha o Lauro, que tinha jogado como titular, estava sendo titular, tinha feito gol de cabeça contra o Flamengo, salvando a Ponte Preta. Quer dizer, tinham 5 goleiros na minha frente. E aí, cara, por coisa do destino, assim, do futebol também, essa desorganização do futebol, nesse dia acabou sendo bom para mim, porque aí eu fui para Suzano, pro Ecos. Nesse período que eu fiquei em Suzano de 8 meses, a Ponte ficou 8 meses sem pagar todo mundo. Aí o Ronaldo já aposentou, porque tinha feito cirurgia, o Irã já aposentou, o Alexandre Negri tinha ido embora, ficou o Lauro e o Murilo. E aí eu retornei. Aí fui reserva do Lauro e treinando, esperando a minha vez. Aí apareceu a oportunidade na Ponte Preta. Exatamente. Você falou na questão das dificuldades aí durante a carreira, né? E, logicamente, é inevitável de falar do episódio de 2014. Sim. Grêmio e Santos aqui pela Copa do Brasil, onde você foi vítima aí de racismo, não é nem injúria racial, racismo. Aí eu te pergunto, você disse que foi muito prejudicado durante a sua carreira, principalmente depois desse caso. Você se arrepende de ter feito aquilo, de ter reclamado com o juiz? E o que você tira, depois de passar de alguns anos, o que você tira de lição desse caso? Bom, eu já tinha passado por situações piores do que essa dentro do futebol, em alguns estádios, né, em algumas regiões, assim. E aí, o que acontece? Dessa vez que aconteceu na Arena do Grêmio, foi a primeira vez que aconteceu comigo uma coisa explícita dessa maneira, porque apesar de ter flagrado poucas pessoas, eu não teria a mínima condição de enxergar ou de ouvi-los no estádio cheio numa decisão de campeonato. Quer dizer, o volume era muito grande. Não tinha menos que 15 mil pessoas fazendo isso. Para eu poder entender toda essa situação dentro do estádio. E eu sabia que era um jogo transmitido para o Brasil inteiro e para boa parte do mundo. Sim. Eu falei, eu não posso, todo mundo me vendo passar por essa situação, eu me acovardar agora. Não pode ser assim. Né? E o Santos vencia o jogo por 2-0. Isso. Estava muito tranquilo. O Grêmio teria que fazer, acho que 4 na Vila Belmiro, quer dizer, a eliminação por esse fator praticamente ficou de graça. Né? Ele já viria naturalmente pelo time que o Santos tinha naquela época. Então, assim, não me arrependo, até porque de todas as premiações que eu já ganhei, de tudo que eu já participei, assim, o que mais me orgulha é isso daqui, ó. Essa aqui, ó. Direitos Humanos. Exatamente. É do Prêmio dos Direitos Humanos. Porque qualquer prêmio que eu já recebi, ele não deixa de ser individual. Um prêmio de melhor goleiro, ele é bom para mim. Ele me valoriza. Um título com o clube valoriza tal torcida X, é bom para aquela torcida comemora e as outras não. Mas receber um prêmio como esse é uma coisa que contempla todos, né? Claro. E é uma coisa de humanidade. Então, assim, para mim, não me arrependo de forma alguma, porque me deu a oportunidade, assim, de receber uma premiação como essa, né? E você acha que esse caso resolveu alguma coisa? Ou ainda estamos engatinhando em relação ao preconceito? Eu digo não só perante a sociedade, mas principalmente dentro do futebol. Eu te pergunto isso até pedindo também a tua opinião sobre o caso Celcinho. Sim. Bom, eu acredito e escutei muito isso assim, durante um bom tempo, tenho escutado isso, que ali foi um divisor de águas, né, como se diz. Até aquele ato meu em 2014, todo mundo se calava. Ninguém falava nada, acontecia e as pessoas simplesmente aceitavam, né? E depois daquele posicionamento meu, depois daquilo que aconteceu, as pessoas, os jogadores, passaram a não tolerar mais a falta de respeito, não tolerar mais as injúrias raciais.
né? Por isso aí você vê, depois de 2014, muitos casos de denúncias, né? Porque assim, o racismo não aumentou no Brasil. O que aumentaram foram os números de denúncia, né? As denúncias aumentaram. Então, eu acho que o resultado que provocou tudo aquilo, em primeiro lugar, foi o debate, porque até então no Brasil não se falava de racismo, era um assunto que ninguém tocava. Então, né? eu meio que como foi um assunto, um tema mundial, acabou que eu tirei a sujeira debaixo do tapete ali, expus muita coisa, principalmente no futebol, e os jogadores também, o pessoal ligado ao futebol, passaram a não aceitar mais as injúrias, né? Esse tipo de absurdo, assim. Então, foi muito válido. E o que você achou da nota em relação ao caso Celcinho, da nota do Brusque, né? É triste porque, assim, as pessoas ainda resistem, né? O futebol, os clubes estão passando a ser centenário agora, né? Tem pouco mais de 100 anos os clubes. O futebol, ele veio, se eu não estiver errado, 6 anos após o fim da escravidão. Então, o futebol surgiu num momento muito racista do Brasil, porque o racismo foi sendo construído ao longo do tempo. Assim que acabou a escravidão, as pessoas que comandavam o país, as pessoas que eram da elite, que não eram negras, elas precisaram criar um sistema no qual os negros continuassem na base da pirâmide, sustentando aquilo que o pessoal está em cima. Então, assim, não se passaram tantos anos assim no Brasil para estar livre dessa sequela desse período. Então, tem muitos diretores, repórteres, torcedores, tem muitas pessoas que ainda compactuam com esse pensamento. Então, você vai ver em um momento ou outro a pessoa tentar minimizar, né? Uma palavra que o racista adora usar, que é o mimimi, né? No caso do Celcinho, você tem duas escolhas. Ou você bate de frente com o racista, com o racismo, ou você compactua com ele. Sim. Ou tentando dizer que não foi, ou tentando minimizar o que foi feito, né? Tem dois caminhos. E aí você começa a enxergar que ele existe, né? Porque no meu caso, que tinha filmagem explícita, as pessoas ainda negavam e decidiram, até mesmo o clube, decidiram me culpar pelo ato racista daqueles torcedores, dos torcedores do Grêmio. Você imagina quando não tem, imagina quando não tem a imagem para provar, né? Então, assim, o racista, ele age aonde ele se sente confortável e seguro. Entende? Ele não vai ser racista, por exemplo, ele não vai chegar lá no estádio da Ponte Preta, do Vasco da Gama, do Flamengo, do Corinthians, tem vários times assim, mas o que eu quero dizer, ele não vai chegar num estádio onde tem uma quantidade muito grande de negros e cometer uma injúria racial. Porque quem vai garantir a segurança dele ali? Ele xingar um jogador de macaco, sendo que em volta dele tem 5, 10 mil negros. Quem vai garantir a segurança dele? Quem vai apoiar esse tipo de atitude dele ali? Ninguém. Então, normalmente, ele atua na zona de conforto dele, onde ele está seguro, porque ele sabe que ninguém vai fazer nada e uma boa parte concorda com ele. E aqueles que não concordam também não vão tomar atitude, não vão fazer nada. Verdade. E até lembrando aqui, desse caso, eu sou gaúcho aqui de Porto Alegre, e eu lembro muito bem naquela, não sai da memória até hoje aquele jogo, é que uma das coisas que mais me doeu também foi, além da menina que foi pega ali pelo cinegrafista, foi o torcedor negro te chamando de macaco, te ofendendo. Isso foi uma das coisas que mais doeu. Eu digo isso porque a questão do tabu, né, principalmente dentro da comunidade. Você até, na época, você recebeu críticas, claro, teve apoio de jogadores negros, mas a sociedade, a nossa comunidade como um todo, você recebeu críticas ou foi 100% apoiado a sua ação? Bom, primeiro é que, assim, como eu te falei, eu tirei uma sujeira debaixo do tapete. Sim. Então, muitos negros se acovardavam na escola, no trabalho, no ambiente que ele vivia,
Por que eu digo que se acovardava? Porque ele era alvo de injúrias, de piadas racistas, de brincadeiras de mau gosto, né? E ele não se manifestava, ele dava risada, ele fingia que não se importava para poder estar inserido naquele meio. E a partir do momento que eu vou lá e falo, não, eu não aceito, eu me revolto, e as pessoas começam a se revoltar, os amigos, né, as pessoas brancas, racistas, que trabalham com um cara negro, ou estudam com ele, vão cobrar dele. Oh, então agora eu não posso brincar com você mais? Então agora, porra, agora eu não posso te chamar de macaco? Não, nunca foi. Você fazia porque você, né? Então, assim, teve esse tipo de situação, sim, mas como o Malcolm, né, eu sou muito fã de Malcolm X, assim, porque ele teve várias fases na vida dele, e Malcolm dizia assim, que existem dois tipos, sempre existiu na história dois tipos de negros, né, principalmente na época da escravidão, tinha aquele que se a casa do senhor pegasse fogo, ele era o primeiro a fugir, porque ele não aceitava ser escravizado. E tinha aquele outro tipo que é o que ia buscar água para poder apagar o fogo, né? Tinha um tipo que até dizia, quando o chefe dele, o mestre dele, estava doente, ele falava, nós estamos doentes, mestre. Olha que loucura, nós estamos doentes, mestre. Então, até hoje tem esse tipo de negro, né? É o negro que aceita tudo e tenta enxergar de uma maneira distorcida a vida e os fatos para poder permanecer naquele lugar. Seja por questão financeira, seja para se enturmar, por qualquer questão, mas ele é passivo, ele aceita aquele tipo de situação. Então, qualquer pessoa que se revolta contra o racismo, esse negro também vai criticar, né? Tem um filme muito bom que mostra muito claramente isso, mostra bem isso, que é o Django Livre, que um mordomo, um escravizado, está sempre do lado do lado do patrão e acaba prejudicando os outros nele. Então, assim, sempre existiu esse tipo de situação. Então não vai ser agora que a gente vai achar que todos os negros, até porque ninguém pensa exatamente igual a ninguém. Igual, né? As pessoas acham que porque os negros vieram da África, todos falavam o mesmo idioma, tinham a mesma religião, pensavam sobre as mesmas coisas. Não. Então, tem quem pensa diferente, a gente respeita, mas o que a gente julga é errado, é errado. É verdade. Quem é o ídolo do Aranha? No futebol? Ou na vida? Nossa. Quem é o ídolo do Aranha? Cara, assim, são vários, né, cara? Assim, no futebol, Pelé, lógico. Pelé é um cara que foi um motivo, durante muitos e muitos anos, o maior motivo de orgulho da população negra, né? Tudo que falava, mas e o rei do futebol? O rei do futebol é negro. Então ele trouxe muito orgulho pra gente, assim, né? E eu também admiro muito, assim, o Dida, um cara que eu sempre fui muito fã. Tentei imitar, espelhar nele, do jeito dele, de ser, tudo, de jogar. Gostava muito do Dida, assim. E fora o futebol, são muitos e muitos outras pessoas, sabe, Dias do Nascimento, Malcolm X, Martin Luther King. Tem muita gente bacana, assim. E o que rola na playlist do Aranha, em termos musicais? Rola de tudo um pouco, menos rock pesado, né? Não, infelizmente não consigo, não tenho essa sensibilidade para gostar desse tipo de música, mas rola de tudo, rola rap, rola pagode, MPB, sertanejo, forró, de tudo, de tudo. E eu sou muito saudosista, né, cara? Então, eu escuto muito música dos anos 80, 90. Pô, são maravilhosas. Então, eu sou saudosista, então eu parece que eu parei no tempo. Pô, Black Music, então, nossa senhora. Dos anos 70, 80. São maravilhosos. Bom, falando assim, falando até da carreira mais um pouquinho, você teve uma carreira vitoriosa, hein? Campeão no Palmeiras, campeão no Santos, indo da Ponte Preta. Você se sente realizado, realizado dentro do futebol? Ou pretende até fazer mais alguma coisa dentro do esporte, dentro do futebol? Em algum cargo, enfim? A gente não sabe o dia de amanhã, né?
Então, assim, mas hoje, pela maneira que a vida está me levando, pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo, eu não vejo, assim, eu vejo uma chance mínima de trabalhar com futebol hoje, né? Uhum. E, pô, me sinto um cara mais do que realizado, porque com tanta dificuldade que eu tive para ser um jogador, depois para me manter em time grande e né, manter em alto nível, foram tantas dificuldades que passar por onde eu passei, ganhar, conquistar o que eu conquistei, assim, para mim é um motivo de orgulho que vai para o resto da minha vida. Quando eu saí de Pouso Alegre sonhando em ser jogador profissional, eu nunca imaginei que eu fosse vestir tanta camisa É bacana, verdade. tanta camisa de time de muita tradição, né? E acabou dando tudo certo. Então, eu sou muito feliz mesmo por onde eu passei, assim, eu tive a oportunidade e a sorte de contar com um elenco muito bom, com um time muito bom, e me ajudaram também 100% nessas conquistas, assim. Então, no futebol, assim, eu tenho boas lembranças e sou uma pessoa satisfeita com a carreira que eu tive. Eu estou falando só de Palmeiras, Santos e Ponte Preta, mas você passou pelo Atlético Mineiro, né? Me ajuda aí. É, Havaí, Joinville, que mais? acho que só, né? O Suzano e Sei. o Palmeirinho. No Atlético Mineiro eu fui campeão mineiro, né? Uhum. Fui campeão mineiro. No Havaí, que foi onde eu me aposentei, a gente subiu para a Série A. Então ali eu encerrei, eu me aposentei com acesso para a Série A, assim, foi muito bom, muito legal. No Joinville, eu tive 40 dias em Joinville. Eu fiz, se eu não me engano, 4 ou 5 partidas só no Joinville e já fui para Ponte Preta, né? Não tive a oportunidade de jogar mais tempo, de colaborar mais. Foi o ano que o Joinville subiu, né, para a Série A, né? Que você foi para lá? Não, 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 não. Não, O Joinville já estava na Série B. Série B. Então foi pouco tempo, pouquíssimo tempo que eu passei lá, mas na Ponte foram mais de 200 jogos, no Santos mais de 100 jogos, e só no Palmeiras que eu praticamente não joguei, porque eu tive a felicidade também, né, eu não tenho essa vaidade nunca fui um cara vaidoso. Eu acho que Sim. a conquista no time de futebol ela é geral, é para todo mundo, né? Quando ganha é bom para todo mundo e quando perde é ruim para todo mundo também. Então, no Palmeiras, apesar de não ter jogado muito pouco, assim, joguei uma partida oficial, mas eu passei o ano inteiro, tive quase todos os jogos na reserva e a gente foi vice-campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, teve um brasileiro muito tranquilo e o Palmeiras que vinha de 4 anos sofrendo praticamente, 3, 4 anos Sim. sofrendo muito, teve um ano muito tranquilo, assim, então foi muito feliz lá no Palmeiras. No Santos, então, momentos maravilhosos, foram 4 anos, assim, de muito amor, assim, eu imaginava que eu encerraria a carreira no Santos, né, mas acabou acontecendo outras coisas, mas, enfim, de maneira geral, foram muitas coisas que aconteceram boas na minha carreira. Qual o teu jogo inesquecível? Nossa, são vários, mas eu posso dizer que o Ponte Preta e Guaratinguetá fazia 27 anos que a Ponte não ia para uma final de Campeonato Paulista, e quando eu fui titular da Ponte Preta, a gente foi para a final, eu peguei pênalti na semifinal, fui o melhor goleiro do campeonato, e esse jogo ficou marcado para o torcedor ponte-pretano, né? Além desse também, os 2 jogos da final do Mundial de Clubes, lá no Japão, com o Santos, eu estava na reserva, mas estava ali, né, cara, presenciando tudo aquilo que... Eu lembro que na época de escola, colocava uma TV na quadra, e parava na hora do jogo para todo mundo assistir. Então era um sonho estar naquele, e eu estava vivendo aquele sonho ali de perto, né, com tantos craques assim, de perto, ao vivo ali. E, pô, e ter jogado também, né? Joguei como titular no Camp Nou, né, com 90, quase 100 Sim. pessoas no Camp Nou contra o Barcelona, foi fantástico. Como é que foi enfrentar aquele timaço? Foi? Como é que foi enfrentar aquele timaço do Barcelona? Nossa, então, cara, para mim foi muito bom, apesar de a gente não ter vencido, placar ruim, Sim. mas a gente estava lá, né, cara? É um momento que poucos têm a oportunidade de estar, né? Muitas pessoas criticam, mas gostariam de ter passado por aquilo, né? É É sempre verdade, é um assim. momento único. Então, e outra, não foi só
o time do Santos que perdeu um Mundial de Clubes, não foi só o time do Santos que foi goleado pelo Barcelona. Então, assim, estar ali vivenciando tudo aquilo, né, foi muito importante, muito marcante. Verdade. Areia, já estamos aí 40 minutos já nesse bate-papo maravilhoso. Com certeza você será convidado mais vezes aí para bater esse papo com a gente no canal Brasil Esporte Clube. Sente-se à vontade, a casa é sua, é só chamar. O livro Brasil Tumbeiro. Fala para nós aí mais um pouquinho e para quem quiser adquirir o livro, onde encontrar. Bom, o Brasil Tumbeiro, ele era um livro para ser escolar, então não teria venda, né, em livraria, sites e nada, mas devido à procura, a editora Mostarda está disponibilizando no site dela, da editora, né? Chama Editora Mostarda, você entrar no site já tem lá, é um livro barato, R$ 35. Foi uma luta grande nossa para que o livro não ficasse um livro caro, para que ficasse num preço bom, para a galera comprar, tudo assim, né, para as escolas, que tinha que ser um preço barato para as escolas, então a gente mantém o valor para poder vender para as pessoas também, né? E é um livro que não é um livro para militante, não é um livro para política, não é, é um livro da história do Brasil para as pessoas entenderem tudo isso que está se passando hoje, porque esse debate todo sobre racismo, para as pessoas descobrirem o quanto o negro foi importante na história do Brasil, na construção do Brasil. Tem vários exemplos, assim, lá de pessoas que no pior momento no Brasil, que era para ser negro, era para a escravidão. Não existia um momento pior no Brasil para o negro viver aqui. E neste período, tivemos engenheiros, médicos, advogados, escritores, empresários, barão, tivemos de tudo. Hoje que as coisas estão mais fáceis, mais acessíveis, por que não? Né? Por que esses exemplos sumiram? Né? Para que a gente não possa também olhar para outros lados, né? Para a gente continuar nessa batalha de olhar somente para o futebol e para a arte. Como não é um lugar para todo mundo vencer, no esporte ou na arte, a maioria das pessoas vão passar a vida tentando, depois vão cair no mercado de trabalho sem preparação nenhuma, na pobreza, né? E aí se mantém a base da pirâmide. Então, assim, esses exemplos foram apagados propositalmente. E o livro vem resgatando esses exemplos para que o jovem negro comece a falar, poxa, se os irmãos Rebouças fizeram todo o saneamento básico do Rio de Janeiro, na época da escravidão, eles eram engenheiros, pô, o que me impede hoje de ser? Né? E aí o cara vai sonhar em ser um engenheiro, o outro vai sonhar em ser um advogado, o outro não vai ficar só nessa de futebol. Pô, se eu não sei cantar um pagode, se eu não sei jogar bola, o que eu vou fazer da minha vida? Não, tem muitas outras coisas, né? É claro que você não tem aptidão para estudo, não leva jeito, e você fala, não, eu vou trabalhar na obra, numa empresa, ok, tá tudo certo, é digno, né? O que não pode é deixar o racismo te dizer onde é que você tem que trabalhar, onde é que você tem que ficar. Então, o livro, de uma maneira geral, ele vem abordando isso, trazendo uma história mais justa, com bons exemplos, que vão servir de exemplos para a juventude negra. Eu sempre costumo dizer, a presença do negro na escola e na universidade tem incomodado tantas pessoas ao ponto de elas começarem a criticar. Então, assim, quando estavam nas ruas, assaltando, pedindo dinheiro no sinal, reclamavam. Agora que está nas escolas, reclamam. Quer dizer, o negro não tem lugar nesse país? Será que ele vai ter que voltar para a África para ser tratado de maneira igual, né, para não ser visto como negro? Né? Então, assim, se você não quer ser assaltado no sinal, ter sua casa invadida, se você quer viver num país melhor, que as pessoas tenham uma condição intelectual melhor para poder votar num político melhor, tem que dar estrutura para essas pessoas, para esses jovens, tem que dar estudo, capacitação, não pode tirar a oportunidade. Eu sempre repito isso. A pior coisa para um ser humano é ele não ter nada a perder. Porque aí a gente está arrumando um problema muito grande, porque ele pode se tornar o maior perigo que a gente conhece. Né? Quando o homem não tem nada a perder, aí ele pode despertar o pior lado dele. É verdade, verdade.
Aranha, muito obrigado aí mais uma vez por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso quadro pré-eleição. Você viu aí um bate-papo sobre tudo. Conversamos sobre racismo, futebol, música, enfim. E, logicamente, será convidado para participar mais vezes aí do nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Conversamos com o Aranha, ex-goleiro do Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, no quadro pré-eleição. Até a próxima. Abração, Aranha. Um abraço. Tchau, tchau.